Bem-vindos ao segundo episódio da nova temporada Papo Sério com Ali Klem. Aqui na 7200, esse espaço maravilhoso, onde está sendo filmado, toda a temporada vai ser filmada aqui, cada dia em um ambiente diferente. E ó, eu vou dizer uma coisa, né? Esse é o problema, eu vou ficar louca, porque só tem coisa linda aqui, ainda mais nessa época de Natal, dá para comprar todos os presentes. E sim, eu sei, porque vocês começam a olhar para o meu lookito, olhem só que lindo, uma blusa Peplum, isso aí, que é lá da Eu Diva Store. Giane, que bom gosto, maravilhoso, um look mais lindo que o outro. E claro, 5IT Solutions, empresa de segurança tecnológica, sempre de olho, ó, em tudo que você precisa guardar, com muito cuidado. A gente já sabe, né? As coisas mais valiosas estão dentro do nosso computador. Então, se liga com a 5IT Solution. Bora lá, o papo hoje não é fácil. Violência contra a mulher. São vários tipos de violência, mas vamos tentar dar um viés positivo, refletir sobre isso e pensar em como resolver. Como será? Vem comigo. O tema é espinhoso, é um papo sério, mas a nossa intenção é ter um olhar também de esperança, um olhar positivo. Como fortalecer, principalmente as mulheres, quando elas estão em uma relação que sim é tóxica, que sim faz mal, muitas vezes é a própria autoestima que está abalada. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com um timaço, Juliane Lippe, advogada, Cosimo Valério, produtor, economista e empresário, né? Tudo isso. E Dirlene Silva, economista, para a gente abordar todos esses aspectos. Então eu quero já propor aqui uma reflexão com vocês, que é essa, né? Hoje a gente fala tanto em violência contra a mulher e tantas medidas, inclusive judiciais, de proteção. Só que é muito importante que se fortaleça o ser. Especificamente estamos aqui falando da mulher. E Cosmo, eu gostaria que tu começasse relatando a experiência que tu está vivendo na produção dessa série que trata exatamente da violência contra a mulher. E eu acho incrível que isso seja feito através das lentes de um homem. Então, te agradeço ali pelo convite, agradeço as convidadas. Eu aqui venho em função de aprendiz e de aliado para justamente conversar sobre um tema espinhoso e delicado, que é a violência sobre a mulher, sobretudo visto pelo meu olhar, que é um olhar de produtor, que está dedicando tempo e recursos justamente para entender como a liberdade que a mulher quer conquistar afete o comportamento do homem, né? Estou percebendo nas nossas pesquisas que os homens não aceitam ou não gostam que a mulher seja livre ou se torne livre, porque a liberdade depende muito de um trabalho, de um percurso cheio de pedras, né, de ruínas, de abusos psicológicos, de desmotivação no mundo do trabalho, por exemplo. Portanto, eu analisei que a liberdade da mulher é complicada porque o homem tem baixa autoestima, portanto, não consegue. Já começou metendo o pé na porta. Na verdade, o homem tem baixa autoestima, eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo. Tem baixa autoestima, então não consegue lidar com uma mulher que tenha uma liberdade, qual que ela seja, ou seja, de gerenciamento sobre a própria família, sobre os próprios filhos, a independência econômica, que é um fator muito grande hoje em dia, que segura, infelizmente, a mulher em lares abusivos, porque depende financeiramente de um homem. Então, eu percebi que a liberdade da mulher atrapalha a vida do homem, mas devido ao fato que o homem tem baixa autoestima. E tem, obviamente, aquele machismo cultural que vem da família ou que vem da tradição, dos costumes, né, da educação. Portanto, é curioso como o homem não saiba ouvir a mulher, o homem mais fala do que ouve.
quando tenta traspassar nessa opinião da mulher o seu próprio modo de pensar, então é uma liberdade condicionada. Exato. Okay? Então, eu estou percebendo que grande parte da violência psicológica, inclusive sobre a mulher, é devido a uma carência de autoestima por parte do homem, que não consegue lidar com a mulher, que contribui muito ao desenvolvimento cultural e econômico de uma sociedade. Quanto mais a mulher é livre, quanto mais a sociedade evolui, né? Exatamente. Inclusive, esse é o grande objeto do nosso Instituto Aliadas, que é fortalecer a mulher, porque se a mulher está fortalecida, ela naturalmente vai ter um relacionamento conjugal melhor, vai ter um relacionamento com filhos melhores, vai fazer com que a sociedade em um todo esteja melhor. Agora, eu queria pegar esse gancho, Cosmo, da questão da liberdade. Eu até me lembrei que sempre rola uma frase pelo Instagram, que é: as mulheres sempre foram julgadas, fossem elas bruxas, fossem elas livres. E essa questão da dependência financeira é o que eu mais noticio, Dirlene. Quando a gente traz os índices, né, de violência contra a mulher, seja do tipo que for, lembrando que não é só violência física, né, gente? É violência psicológica, violência sexual, violência emocional e financeira. Então, é isso, né? São esses... Patrimonial. Patrimonial, exatamente. Que é financeiro. Que é financeiro. Como é que tu vês, tu que faz um trabalho bem direcionado para a segurança financeira, e conta também, né, a tua história. Como é que a mulher pode perceber a importância disso e se fortalecer através disso? Sim. Ali foi maravilhoso, né, esse assunto, trazer esse assunto para o programa e abrir com o Cosmo. Né? Então, um homem, eu sempre gosto de trazer que lugar de fala não é que eu estou na situação. Não, todos temos lugar de fala. A diferença é ou a gente é protagonista, né, então a gente vive aquela história, ou somos coadjuvante. Né? Então o Cosmo é um coadjuvante maravilhoso, aliado e companheiro, né, das mulheres. Então ele trouxe algo que, se fosse uma mulher falando, nós mulheres nos acostumamos a ouvir até louca. Né? Então, coisa da cabeça, louca, tá inventando. E ele traz perfeito isso. Né? Então, assim, eu trago a prática, o conceito, a prática e o que eu vivo mesmo. Eu vivi e hoje eu vejo, né, outras pessoas vivenciando. Então, o que acontece? O mundo mudou. Se a gente olhar lá para o passado, eu gosto muito de história, tá? Eu sou economista e sou apaixonado por história, então eu quero fazer um doutorado em história econômica. Mas economia e história, na verdade, tem tudo a ver. São disciplinas muito ligadas, mas eu gosto de chamar a atenção porque tem pessoas que não parece óbvio. Tem pessoas que acham que a economia é exata, e não é exata, é uma ciência social aplicada. Né? Então tem muito a ver. Então eu gosto de trazer sempre o passado. Olhando um pouquinho para trás, no Brasil, os direitos das mulheres, eles datam de menos de 150 anos. Né? Faz menos de 150 anos que as mulheres... Foi em 1879 que as mulheres tiveram o direito de frequentar ensino superior. Imagina. E aí eu gosto sempre de fazer um recorte. No meu caso, uma mulher negra como eu, as minhas antepassadas estavam escravizadas nessa época. Né? Mas é importante a gente entender que nós somos mulheres, que a questão de gênero impacta muito. Né? E quando a gente fala em mulher negra, a interseccionalidade grita aí. Né? Mas é importante todas nos unirmos nessa questão. E aí a liberdade financeira, então eu faço parte de vários grupos, e um dos coletivos é o Clube Mulheres em Negócio em Língua Portuguesa, que ele tem como propósito, ele diz, né, que a primeira liberdade feminina é financeira. Né? Então eu sempre atrelo um pouquinho, é mental e financeira, porque também tem casos de mulheres que têm a questão financeira resolvida, enfim, trabalho fora, tal, é uma independência financeira, mas tem independência psicológica. E mesmo assim não consegue sair, não é? Sim. Porque ela poderia se sustentar sozinha. Sim. Que ela não consegue. E aí quando o Cosmo traz a questão da baixa autoestima do homem, nossa, é perfeito. Né? Não, o Cosmo fez assim, ó, com a gente. De início, né? Eu falo disso, mas eu sempre tenho muito cuidado de falar, só que ele chegou aqui e escancarou. Então, depois de ele ter falado, então não existe nenhum constrangimento, né, da gente tocar nesse assunto, porque ele é o protagonista, ele tem lugar de fala. Né? Então, é muito interessante isso. Então, muitas vezes, falo das dificuldades das mulheres, encontrar um relacionamento e tal, eu sempre penso,
será que a gente não está falando aí de uma questão muito importante, que é a questão da liberdade financeira? Liberdade assusta. Né? E o dinheiro é o que manda no mundo. Então, quem tem dinheiro manda. Então, durante muitos anos, né, a figura masculina, a gente vive numa sociedade ainda patriarcal, né, a figura masculina foi responsável por sustentar o lar, por ser o provedor do lar, e aí ele mandava. Né? Então, quando a mulher também vai trabalhar e conquista a sua liberdade financeira, hoje em dia a gente tem muitas esposas que têm um rendimento superior que o dos maridos. Né? Acho que foi uns 2 meses atrás, teve num programa de TV uma entrevista com casais onde a mulher tinha um rendimento superior ao marido. E aí, no finalzinho da entrevista, falaram, olha, nós falamos com 5, 6 famílias e somente 2, né, o marido quis mostrar seu rosto na TV porque ele se sentia constrangido pelo fato, né, de a mulher ganhar mais. Da esposa. E na verdade ainda existe muito o rótulo de que ou o homem que ganha menos é fracassado ou é aproveitador. Sim, dificilmente a gente consegue ver. Bom, tá aí mas só que exemplo. A verdade... Não, a verdade não. O contrário sempre foi uma verdade, né? A mulher tá com o homem por interesse, ela tá bem vestida porque ela comprou no cartão de crédito do marido, foi ele que pagou. Então, isso sempre aconteceu, só que não incomodava. Né? Então, muitas vezes... Eu sou uma pessoa, eu tenho vários apelidos, né? Mas um dos meus apelidos é Dirlene a Pensadora. Então eu sempre reflito muito a respeito das coisas. Por exemplo, essa questão de mulher mais jovem com um homem mais novo, mulher mais velha com um homem mais novo. O contrário sempre foi aceito. Né? Um homem muito mais velho com uma mulher que tem idade para ser neta. Já aí tem isso uma outra pauta já para um outro episódio, que essa também é maravilhosa. Só que quando é com a mulher, é diferente. Aí vem o julgamento, né? Então, no meu caso, racial, tá? Uma pessoa branca, com uma pessoa negra com uma pessoa branca. Em questão de homem, sempre aconteceu, né? Os jogadores de futebol, acho que todos a gente pode tentar achar na memória, dificilmente um jogador de futebol negro vai ter um relacionamento com uma mulher negra também. Não lembro de nenhum jogador de sucesso, né, com uma mulher negra. Quando isso acontecia, não era problema nenhum. Agora a gente vê mulheres negras de sucesso tendo relacionamento com homens brancos. Aí passa a ser uma questão. Então a gente vê que a questão não é raça, né? A questão não é a idade, a questão é o gênero, ser mulher. Né? E aí quando a gente coloca na questão monetária do dinheiro, é a mesma coisa. Né? Então a mulher ter o poder aquisitivo. Só que isso dá uma grande liberdade. Né? Trago de novo, dinheiro é poder. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, tá? Que é um parênteses aqui, é uma provocação. Será que não tem muita mulher que se auto-boicota, inclusive financeiramente, por conta disso? Tem. Porque, na verdade, no inconsciente popular, né? A gente, muitas vezes, para entrar em um relacionamento, se diminui de alguma forma, ou se adapta, né? Exatamente, para poder caber ali. E essa questão que tu trouxeste, Dirlene, ela é super importante. Talvez a mulher, por ser muito grande, ela, né, se boicote também. Claro, não estou falando de um caso, estou falando de uma jornada cultural que muitas vezes leva isso para o casamento dar certo, né? Todas as coisas que a gente ouvia da nossa avó. Então, vou deixar aqui, vou te deixar picando, Júlia. Já fiquei aqui louca de voltar de falar um monte de coisa. Gente, eu trabalho há mais de 20 anos com direito de família. E o que eu percebi nesse tempo todo? A gente vem, a geração dos nossos pais, as nossas mães, muito mais num relacionamento, o casamento era para sempre, apesar de já existir a instituição do divórcio. Então, assim, pensar num divórcio e sair de uma relação abusiva era um tabu, né? A gente tem hoje uma geração que, ao contrário, pela mínima coisa, está se desfazendo do relacionamento, sem nem tentar muito. Já é descartável. Já é mais descartável. Aí tu pensa assim, mas aquela mulher que tem independência financeira, ela sai muito mais fácil. Mentira, tá? Porque assim, a violência
o abuso emocional é o que mais pega. A mulher pode ter independência financeira, né, pode ter todo o controle da sua casa, da sua família e o vínculo emocional com o marido firma, sabe? É o que mais pega na hora de desfazer essa relação. E como isso é difícil. E aí, com o tempo eu fui vendo que não adianta eu atender uma mulher no escritório e dizer assim, tu quer sair desse casamento? Ali tu tem esse direito. E aí ela disse assim, mas a briga vai ser feia, né, doutora? Ah, vai. Vai ser feia. Mas eu não tô com vontade. Eu abro mão de tudo isso para sair dessa relação. Olha que loucura. E aí, para mim, isso era inaceitável. E eu chegar para ela e dizer assim, não, tu não pode abrir mão de sair com um patrimônio que tu ajudou a construir, de ter uma pensão para os teus filhos que vão ficar sob o teu cuidado adequado, tu não pode abrir mão disso. Não, eu quero abrir mão, eu preciso, porque eu preciso sair desse relacionamento. E aí, com o tempo, tu vai enxergando que isso é o que tem valor. Que ela não quer sair daquela relação com uma casa, com um carro, com uma conta bancária recheada, ela quer sair daquela relação. Sim. E quando ela vê a perspectiva... Muitas vezes, quando acontece isso, é por vingança, né? Que eu quero pegar isso porque, sei lá, foi traída, algo do gênero. Mas assim, o que eu tenho percebido é que essa mulher que já tem independência financeira, ela não vai... não é isso que vai segurar ela na relação. E mesmo que ela não tenha independência financeira, ela vai chegar para mim e vai dizer assim, doutora, eu vou me virar. Eu vou trabalhar no comércio, eu vou ser vendedora, eu vou dar um jeito, mas eu preciso sair dessa relação. E aí quando ela chega nesse ponto, ela só quer saber assim, o que eu posso fazer para me ajudar a sair dessa relação? Eu tô abrindo mão de todos os meus direitos possíveis, porque os direitos que a mulher tem, ela abre mão. Ela tem direito a dividir patrimônio, se ela não quer, ela abre mão. Ela só não tem direito de abrir mão da pensão que é dos filhos, mas ela tem direito a abrir a mão de um direito à pensão ou de alguns alimentos, entende? Assim, normalmente ela não briga por pensão, né? Ela tem direito a uma pensão maior, mas ela aceita aquele básico para poder sair dessa relação. Mas aí olha só que interessante, pelo que vocês estão falando, assim, entra aquele momento em que essa já passou pela liberdade mental, talvez. Sim. Né? Independente porque chega um ponto, e aí, Cosimo, tu pode, inclusive, com o número de entrevistas que tu coletou, agregar, a percepção que eu tenho é que a mulher demora muito, né? É uma construção ela conseguir, é uma construção desconstruir aquela relação com base em todas as pequenas violências. Porque, gente, assim, uma coisa é a mulher que apanha e que visivelmente as pessoas veem, as pessoas tentam auxiliar. Mas a gente tem muitos casos de mulheres que apanham emocionalmente, por outros lados, isso demora muito tempo para ela perceber, para ela enxergar e para ela tomar essa decisão. Dar um depoimento aqui também, que até a Júlia trouxe também essa questão, né, do tempo. A minha mãe, ela se divorciou com a lei do divórcio. Né? Então ela se separou em 77, que é a lei do divórcio, e a lei dizia que tinha que ter a separação de corpos por 2 anos, né? Então ela se separou, fez a separação de corpos tinha isso ainda. por 2 anos e se divorciou em 77. Né? E eu costumo dizer que a minha mãe deixou um legado de felicidade, que era esse entendimento, né, de que se não está feliz, né, sai. Só que eu lembro, eu tenho muita memória, né, das minhas amigas, a mãe conversando com as amigas dela, tal, elas diziam assim, eu sei que ele tem outra, mas ele é bom para mim e para os filhos, que normalmente a mulher não trabalhava fora. Né? Então, essa questão financeira, claro que tem o mental junto, né? Como bem eu falei, tem independência financeira por si só, muitas vezes ela continua presa, mas a probabilidade é maior que ela consiga a liberdade essa mental quando já tem a financeira. Porque se é uma mulher que ou não trabalha fora ou ainda está muito na base da pirâmide, é aquele trabalho fora só para ajudar. Né? Ela fica na relação. É muito mais complicado. Ela fica na Ela é relação. muito mais complicado. E além disso, durante muito tempo, tá? Eu acho que a questão assim dos anos 2000, talvez depois da Lei Maria da Penha, que as próprias mulheres conseguem entender que violência não é só física, porque antes a violência era só bater, né? Bater, quando chegava você com um roxo no olho, enfim, né? Essa era a violência.
E até assim, nessa época, assim, que eu era criança, no início da adolescência, eu via muitas vezes, muitas mulheres, porque a minha mãe sempre foi tida como uma mulher disruptiva, né? Se divorciou. Sim, imagina, né? 77. 77, né? Só esperou a lei sair, né? Então muitas amigas vinham conversar com ela, numa questão de, poxa, tô com um problema no meu casamento, a Vera... Ela é corajosa. Ela é corajosa, vai me dar esse gás. Aham. Então passavam muitas mulheres, né, pela nossa casa, e elas muitas vezes diziam, porque ele me bateu no rosto, me deu um tapa na cara, mas ele é meu marido, ele pode. Imagina, gente, É. como Sim. você é mulher. Então, Eu e ia... aí o espancamento era quando realmente espancava, ficava marca, tal, que aí isso era considerado, né? Outra fala ainda, tá, que também me marca muito mais, que daí eu já era adolescente, né? Então, as minhas amigas adolescentes, eu via as mães dizendo assim, minha filha, eu vou te ensinar a cozinhar, lavar, passar, ser uma boa esposa, pra te não apanhar do marido. Ai, gente, que Porque loucura. o homem tinha direito de bater numa Pois mulher. é, eu quero pegar essas tuas Ah. duas impressões, Gelene, e trazer pro Cosmo dar a opinião dele, porque é muito interessante essa, na verdade, quase que uma incoerência. Tu falou em baixa autoestima do homem, e eu acho que por isso que eu até fiquei impactada, porque a minha percepção é de que o homem que comete a violência, ele se acha dono, de certa forma, da mulher, né? Como se ela fosse uma coisa. Então, como essas duas situações, na verdade, elas são relacionadas, mas elas parecem incoerentes. Na verdade, o homem tenta se apossar do que ele não tem. Se fosse dono, realmente não precisaria exercer a violência. Exato. Não sendo dono, ele continua exercendo a violência. Esse é o detalhe muito sutil, mas que é muito importante. Eu sempre digo, o medo, no caso da liberdade da mulher, né, o medo paralisa e a liberdade assusta, que é aquilo que ela estava dizendo. Mas em que sentido assusta? Porque hoje uma mulher realmente livre passa por um processo de solidão muito grande. Tanto dentro da própria família, mãe e pai dizendo não se separem, aguente, porque tem filhos, porque ele é provedor. Então, por que digo que liberdade para a mulher talvez é solidão no momento específico? Porque não tem apoio nem dos familiares, ou seja, das pessoas que você esperaria qualquer tipo de conforto, né? Portanto, o que acontece é que eu entrevistei mulheres, que todas, tanto é que a série se chamará Eu Não Sabia, porque todo mundo responde, mas você não se deu conta que estava passando por um relacionamento abusivo? Eu não sabia. Por quê? Porque a mulher, pelo espírito maternal dela, tenta e acredita que possa salvar aquele homem. Portanto, ela estica a corda até o ponto em que acontece o feminicídio ou a violência. Qual é o objetivo do trabalho que estamos fazendo nessa análise, nessa pesquisa? Tem 8 passos. A partir do love bombing, ou seja, o momento em que você conhece o príncipe azul no cavalo branco, até o 8º, que se a mulher não se der conta, coincide com o feminicídio ou com a agressão física perigosa. Tu pode compartilhar com a gente esses 8 passos? Claro, Porque eu acho que é um serviço de utilidade pública. Claro, com certeza. Portanto, o que acontece? O objetivo do nosso trabalho, através do audiovisual, né, que de qualquer forma é um soft power importantíssimo, é que a mulher e o homem assistam para se tornar autocríticos e para dizer, estou na fase número 3, estou já vendo sinais de uma potencial relação abusiva. E ali tem que intervir psicólogo, psiquiatra, ou seja, tanto o homem como a mulher precisam pedir ajuda. Por exemplo, conversando com a Nadine, ela me disse que na Colômbia tem um projeto que se chama Linha Calma, porque tem 2 tipos de agressores, tá? Tem o mal educado, ou seja, aquele que veio de uma educação patriarcal, onde a mulher passava roupa, lavava louça, cuidava dos filhos, etc, etc. E tem o narcisista. O narcisista, infelizmente, não tem salvação, porque é uma psicopatia importante que nem os remédios conseguem modular. Mas esse cara aqui, o mal educado, pode se resgatar. Tem salvação. Tem salvação. Essa linha calma
foi feita para os homens ligarem e pedir ajuda, porque estão notando que estão se transformando em agressores, ok? Tem reabilitação e grupos de homens agressores que se juntam junto com um terapeuta e vários terapeutas para poder modificar esse aspecto da personalidade deles que deixa eles muito infelizes. Estou dizendo, o mal Os educado. mal educados. O narcisista, conta, né? Sim. o narcisista tem um problema atávico com Sim, a relação entre a mãe e ele, por exemplo. Né? Temos um exemplo de um caso que será exposto na série, de uma mulher agredida por uma pessoa, inclusive famosa, um ator. A mãe desse ator, uma ótima advogada de família, com 75 anos de idade, que não se dá conta que criou um filho totalmente narcisista. Então, a família tem uma responsabilidade muito grande em detectar as mudanças de caráter do próprio filho ou da própria filha. E não esqueçamos, e depois deixo a palavra com vocês, que a mulher que passa por relacionamento abusivo costuma sair de um e entrar em outro. É um Por quê? padrão. Porque a única forma de amor que conhece É aquela. é aquela. E aí eu vou complementar. Antes de tu complementar, eu só quero dizer a vocês aí que estão nos assistindo, no final do episódio, o Cosmo vai falar sobre os 8 passos. Então fica ligado, porque se até lá você tiver suspeita, pode ser que chegue no final você ou alguém, né? Às vezes a gente tá no meio. E aproveitar e deixar um beijo para a deputada Nadine, primeira chefe de polícia mulher aqui do estado do Rio Grande do Sul, maravilhosa. Certamente contribuiu muito com essa entrevista que nós vamos assistir depois na série. Vai, Júlia. Sabe o que eu acho? E de tudo isso, tu te falou que a mulher que tá num relacionamento abusivo, geralmente ela sai desse e vai pro outro. O que me chama muita atenção é tu repete isso e os filhos estão assistindo isso. É o que eu sempre digo quando eu atendo uma mulher. Eu digo assim, a tua relação hoje, ela é um exemplo de relação, não estou falando em relações perfeitas porque elas não existem, né? Não é. Mas é a relação que a tua filha, mulher, enxerga. Ela vê a forma como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai. O teu filho, o homem, também. E aí tu tá ali, naquela relação. E tu não sai daquela relação. O que os teus filhos enxergam? É a relação do meu pai e da minha mãe. É o relacionamento homem-mulher tem que ser assim. Mas é que se tu for pensar, como é que a pessoa vai desejar algo que ela sequer sabe que existe? Muitas vezes isso é um relacionamento. Então, muita gente para isso, contra isso, na verdade, hoje em dia a gente, felizmente, tem a informação. Né? Como, por exemplo, essa troca de conversa. Mas muitas vezes a gente fala assim, a pessoa, quando a gente traz o assunto de prosperidade, né, que a pessoa tem que ir lá em loja, nas lojas de coisas boas, circular em ambientes maiores, né, que o seu, para almejar aquilo, porque muitas vezes ela sequer sabe que aquilo existe. Em um relacionamento e em determinadas comunidades, se tu só tem acesso a esse tipo de relação, tu acha que aquilo é o ideal, é o normal. E a dificuldade dessa, como a gente falou, né, que antigamente se falava muito na agressão física, que ela é ali, é na cara, é no braço, deixa marca, né? E essa agressão psicológica, essa relação abusiva, que aí exigir que o poder público consiga identificar isso, se aquela mulher já não está identificando ainda. Porque o poder público só vai poder saber que aquela mulher está sendo vítima de violência emocional se ela usar um caminho de comunicação, se ela for numa delegacia de polícia, se ela procurar uma ajuda num centro de acolhimento. Senão o poder público não tem nem como tentar fazer a proteção dela, né? Então, assim, é essa dificuldade. O primeiro passo, assim, a mulher expor, e aí tu diz assim, tu já sofreu algum tipo de violência? Não, ele nunca me bateu. É muito comum essa... Eu não perguntei se ele te bateu. Não, eu não perguntei se ele te bateu. Eu perguntei se tivesse alguma... E aí elas não enxergarem. E como isso é difícil. E a coragem de poder chegar e dizer, olha, eu sofro uma violência dessa forma, emocional,
patrimonial porque ele conta o dinheiro que ele me dá e depois questiona onde é que eu gastei e por que que eu gastei tanto dinheiro no salão de beleza, por que que eu gastei tanto dinheiro numa loja. Até porque a violência, ela sempre vem do mais forte pro mais fraco, Claro. né? Ela pressupõe uma e vem fraqueza. com Quem é sinais. mais forte? É. Hã? O homem? Não, olha só. Fisicamente é o homem, Tá. tá? Mas eu também questiono se numa violência psicológica, né? Na financeira, na patrimonial, sem dúvida, a gente também tá lidando com quem tem mais. Exatamente. Também Tem nessa, mais- também na violência psicológica, a mulher está muito fragilizada. Porque dessa tua fala e do que vocês expuseram, o que eu vejo como uma grande solução, né? Sem dúvida nenhuma, para ambas as partes, o trabalho de fortalecimento emocional, de autoconhecimento. Tô falando no mundo ideal, tá, Claro. gente? Mas tanto para curar a baixa autoestima do homem que violenta, como a mulher para não se deixar ser frágil e não deixar isso acontecer. Porque isso é uma... vejam, eu não estou julgando a mulher, mas é uma fraqueza emocional que ela precisa superar para peitar o cara e dizer, pra cima de mim não. Só que tem que ensinar para a maioria das mulheres a ler esses sinais, tá? Sim. É o objetivo. Fala dos sinais então, vai, agora. Agora. Bom, eu, sinceramente, o decálogo dos 8 passos não tenho, mas vou mandar para você uma tabela Sim. que a gente tem como recurso de pesquisa, mas fundamentalmente tem a ver mais com o caráter narcisista e borderline do homem, nesse caso. Começa com aquela relação muito maravilhosa, daquele amor impressionante, porque no ideal nosso, inclusive, é errado da mulher sonhar com o príncipe azul. Eita, No Disney! cavalo. Obrigada, Disney, por terem nos Exatamente, deixado no esse cavalo legado. branco. Então, já aquilo é um erro, porque chega um homem no cavalo branco e você se apaixona por ele. E o narcisista passa longos meses com love bombing, ou seja, dando todo o suporte, todo o amor, todo o carinho que a mulher sempre idealizou e imaginou. A partir desse momento, o homem começa a julgar pequenas coisas. O sapato de salto, o corte de cabelo, o vestido com estampa. Não, mas eu prefiro, você fica mais bonita com um vestido preto e não com estampa. A mulher fala, que legal, ele está Ele está olhando, cuidando, está reparando. olhando para mim. Esses já são os primeiros sinais. Depois, pensar que a mulher o esteja traindo, porque em qualquer situação ela esteja se insinuando para outros homens. E ali começa o gaslighting, ou seja, botar a mulher para baixo. Tem histórias que eu presenciei nas minhas pesquisas de mulheres que eram obrigadas a pedir desculpas de joelho, Ai, que chique. ok? As coisas E a antigamente. mulher entende que aquilo serve para manter o relacionamento vivo. Só um caso muito importante. Entrevistei uma major da PM, que hoje é coronel. Ela matou o marido na cama depois de 17 anos de violência. Ele maltratava ela, maltratava os filhos. Ela dormia no carro, se atrasasse de 1 minuto voltando do serviço, ela dormiria no carro. Ainda hoje ela, embora o marido não esteja mais entre nós, que Deus o tenha, não Deus, consegue, será? não Né? não consegue botar uma roupa com Com decote, nada, porque vive ainda daquele controle. Ela passou por uma cirurgia bariátrica, porque ele chamava ela de gorda, e ao mesmo tempo, durante a recuperação, ele batia nela. Gente, Ok. que loucura. Coisa, né? Ou mulheres simplesmente que falam, não, mas ele de fato nunca usou violência comigo. Ele só me enforcava com uma toalha molhada. Ou seja, mas não batia em mim. Só me enforcava com uma toalha molhada, Que não deixa marca. que não deixa marca. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. O filho da major, isso é uma coisa arrepiante que vou contar para vocês. Ele tem 9 anos,
Nossa, Na já passou escola, por tudo isso com 9 sim, anos. na escola, ele brigou com uma colega e quando voltou para casa, contou para a mãe de ter brigado com essa coleguinha e queria comprar um presente ou umas flores para pedir desculpas. Porque você, numa condição normal, diria, que legal esse menino, cara, se deu conta do erro. Não, mas ela começou a se arrepiar de medo porque possivelmente essa é uma atitude narcisista. Porque o narcisista tem a teoria do elástico, né? Ou seja, ele te adora e ele te agride, mas depois com um presente ele traz É o você bate de a volta. sopra. Traz Sim. você de volta. E aí vai Então ficar ela assim, disse, ai, Cosimo, a mulher fica com pena, né? exato, a partir desse momento eu estou botando um acompanhamento psicológico para meu filho porque possivelmente ele tenha uma propensão ao narcisismo. Então, ou seja, o buraco é realmente muito embaixo. E vejam a importância de ter quem quebra o ciclo, né? Nessas intergeracional. Enquanto tu estava falando, eu pensei a importância também dos homens. Claro, ela é mãe, né? E sem dúvida nenhuma, ainda mais na criação de um homem. E o contrário também é verdadeiro. Tu falou, meu pai sempre me dizia assim, beijo, pai. Aliás, dizia assim, tu nunca te ajoelha para um homem na tua vida. Claro. Nunca pede desculpa. E eu achava aquilo meio bizarro, assim, né? Sei lá, eu tinha 9 anos, 10 anos, não fazia sentido ainda. Acho que isso aconteceu em uma vez que eu pedi desculpa para ele. Alguma coisa boba, né? E ele disse, tu levanta, tu nunca na vida te ajoelha para pedir desculpa para um homem. E eu guardei isso de alguma forma, né? E jamais o faria. Então, como é importante que os homens, e aqui o Cosimo é um exemplo, até porque é pai também, mas os homens que estão nos assistindo entendam a importância de formar seus filhos com esse viés, né? Que os homens tenham um olhar cuidadoso, gentil com as meninas e que as meninas não se deixem abalar. E aí, Dirlene, eu puxo para ti com esse grande exemplo que foi a tua mãe para ti e para tantas outras meninas, né? Sim. Ali, dessa tua fala, eu diria algo seguinte. Tão importante quanto os homens entenderem isso são as mulheres também. Porque as mulheres, elas representam mais da metade da população, tanto aqui no Brasil, 52%, do mundo, 51%. Elas representam a maior parte da população. E a outra parte da população, os homens, são elas que dão a vida. Então, elas são responsáveis pela educação do mundo. Né? Então, tem um provérbio africano que diz que eduque um homem e educará um indivíduo. Eduque uma mulher, educará uma aldeia. Ai, que lindo. E o que acontece? Quando a gente fala de viés inconsciente, patriarcado, tal, a gente não está falando de uma brincadeira, porque é uma coisa que vem desde o início da nossa civilização, dos tempos. É muito forte, é muito forte. Então, quando eu trago direitos, né, que os direitos são recentes, que muitas vezes as pessoas não se deram conta ainda. Eu lembro quando eu casei a primeira vez, eu sou casado pela segunda vez, tá? Quando eu casei a primeira vez, eu tinha 20 anos. E eu sempre trabalhei na minha vida, né, porque tem a ver com a minha mãe. Né? Eu cresci vendo a minha mãe trabalhando. Minha mãe se divorciou, tinha 3 anos de idade, e ela já trabalhava, enfim, nunca rolou esse assunto de parar de trabalhar para cuidar. Sim, era algo natural, mas é que isso era a tua realidade. Era natural, exatamente. Hoje em dia eu entendo que quanto importante foi o meu pai não ser um pai presente. Tá? Então, porque eu tive uma realidade muito diferente da maioria das mulheres. E aí, isso foi perceber depois de adultos, que eu tenho uma coisa diferente aqui, né? Porque eu nunca imaginei dessa forma, né? E aí eu via muitas pessoas, quando eu casei, né? Teu marido vai deixar tu continuar trabalhando. E aquilo me irritava. Que loucura, gente. Eu me irritava, mas sabe o que é? Quando, olha só, eu dizia o seguinte, eu não sou feminista. Era um discurso que eu tinha, muito recorrente. Porque eu entendia que feminismo era a mulher que não gostava de homem, a mulher que queria ser como os homens, por exemplo, de trair, enfim, é isso que eu tinha como feminismo. Até que um dia eu fui num evento, um TEDx, que eu adoro os eventos TEDx, eu fui o primeiro TEDx ao vivo, assim, presencial. E tiveram 2 mulheres estudiosas de gênero. Uma delas era uma promotora de justiça, e ela trouxe os direitos das mulheres, cronologicamente, ali. Gente, eu ouvi aquilo, eu fiquei embasbacada. E eu entendi, não, eu sou feminista, então.
né? Uma coisa que eu dizia que não era. E o que acontece? No Brasil, aí pesquisa do IBGE, tá? Somente 30% das mulheres se declaram que são feministas. E aí, quando eu olho isso, eu vejo, não, porque elas são como eu era no passado, elas não sabem o que é feminismo. O feminismo raiz, é que tudo tem distorção, tá? Sim. Tem radicalismo, Claro, enfim, tal. Mas o feminismo raiz, ele surgiu de mulheres lutando por seus direitos. Então, todas essas conquistas, que hoje a gente pode frequentar a escola, que hoje nós não somos realmente um objeto do homem, porque até 1972 a mulher tinha que pedir permissão para o marido para trabalhar fora, ou para o pai, se fosse solteira. Ela não podia ter CPF, então quer dizer que não tinha conta em banco, não tinha cartão de crédito. Tudo isso era a realidade. Então, realmente, a mulher era essa coisa, era propriedade do homem. Então, porque dote é isso, né? Ela era propriedade do homem. Então, só que no imaginário da sociedade, muitas vezes isso não aconteceu ainda. Não aconteceu esses direitos, enfim. Né? Então, eu sempre coloco que muitas vezes nem é por mal. Tá? Muitas vezes nem é por mal, mas há desconhecimento. Eu, quando falo, hoje em dia eu estou como palestrante, então quando eu vou falar, então me convido muito para falar em março, né? Dia da Mulher, Dia das Mães, né? Maio, mês das mães e tal. Eu sempre peço, claro, uma indicação, porque também a gente não pode determinar. Não, eu gostaria e explico, tá? Gostaria que os homens também estivessem presentes, que não fosse só um evento de mulheres. E aí muitos homens, quando eu trago, né, que as mulheres têm salário até 22%, né, menor que o homem, isso baixou muito essa conta, porque já foi 30, já foi 40, enfim, tá? Que as mulheres têm mais dificuldade para conseguir trabalho, que as mulheres são as primeiras a ser demitidas, né? Por exemplo, nas crises, né? No Brasil, e quando teve a pandemia, 70% dos desempregados eram mulheres. Né? E aí, quando retorna, né, a situação econômica melhor, são as últimas a se recolocarem no mercado. Né? Elas são demitidas depois que têm filhos. A importância de nós termos homens feministas. Sim. Porque o homem também tem que ser feminista. Isso. Então, quando eu falo isso, muitos dos homens chegam assim, obrigada, eu não tinha ideia, eu tenho um filho e uma filha, eu não tinha ideia que a minha filha ia ter muito mais dificuldade na vida por ser simplesmente uma mulher. Então, muitas vezes, é desconhecimento, mas isso tanto do homem quanto da mulher também. Porque, trazendo essa conta, né, da mulher feminista, 30%, bom, se a mulher não sabe, acho que o homem vai saber. Claro que não, até porque, assim, supostamente é um assunto de muito mais interesse para nós, né? Então, assim, em relação ainda, trazendo a questão econômica, eu tenho muitas amigas que são do lar, decidiram ser do lar. Beleza. Aí elas me dizem assim, Dilene, essa história de feminismo não me interessa para mim, porque eu decidi ser do lar, eu gosto de cuidar da casa, dos filhos. Aí eu digo para elas assim, olha, te interessa sim o seguinte, porque se tu escolheu ser do lar, ter escolha é uma conquista do feminismo. Exato. Porque antes tu ia fazer o que teu marido quisesse. Se ele quisesse que tu fosse trabalhar para dar o dinheiro para ele. Tu ia ter que trabalhar. Tudo certo, ia ser. Né? Então vamos pensar assim, ó, do passado, gente. Vocês acham que antes de 77, onde a mulher não podia se divorciar, não existia homem bater, fazia tudo. Tudo que a gente possa imaginar e não imaginar. Não era falado. Né? Que simplesmente não era falado porque era Sabe comum. que tem uma série muito boa, eu não sei se ela é nova, tá? Eu achei por acaso não posso falar Pode falar, Claro. que podcast é tudo aberto, a gente Disney, ama todo mundo. casualmente na Disney Plus, que eu sempre assinei porque eu achei que tinha desenho, né? Inclusive, Disney Plus, se quiser passar o papo sério, patrocinar. bem. Chama-se Conte-me Mentiras. A tradução é Tell Me Lies. Conte-me Mentiras. E é bem teenager, porque é bem adolescente, pessoal na faculdade, mas fala exatamente dessa manipulação do homem com a mulher. 3 amigas em relacionamentos diversos e como cada uma conduz. Gente, são 2 temporadas bem curtinho. É uma historinha bobinha, mais adolescente, mas tu vai vendo assim a manipulação do narcisista que bate e assopra. Né? E que quando tu vê, ela tá pedindo desculpas por aquilo que ele fez. Exatamente. E é muito interessante, fica a dica. Já vou anotar. Queria só dizer a última coisa, memória histórica, né? Porque ter memória histórica é importante. O feminismo raiz era aquele feminismo das operárias, por exemplo, da Fiat, né? no 1968, durante a Primavera de Praga. Eu sou italiano, então os anos de chumbo, né, das Brigadas Vermelhas, etc, etc.
saíam de mão dada com os operários para que se reconhecessem os direitos. Não era uma luta entre homem e mulher. O feminismo radical, eu acho que se formou devido ao fato que o homem deixa a mulher sempre um degrau abaixo. Então aquilo é uma reação, é uma revolução, mas historicamente a mulher saía de macacão sujo da fábrica protestar para reconhecer os próprios direitos, as próprias escolhas. Tendo feito mesmo o trabalho então, do homem. Hoje muitos homens falam do feminismo com desprezo, mas naquela época aquelas ações contribuíram a melhorar a vida do próprio homem, historicamente. Ok? É diferente de hoje. É que as coisas vão sendo distorcidas e tá tudo certo no decorrer dos anos, Claro. por conta das mais momentos que a gente diversas vai vivendo, circunstâncias. Né? Agora é interessante porque realmente havia uma opressão social. A luta era por A luta era igualdade de juntos direitos sociais. contra o sistema. Não diretamente questionando muitas vezes uma relação Exato. íntima. Exato. Que hoje é onde a gente vê, ainda não conseguimos uma série de coisas, né? Mas estamos no caminho. Deixa eu te fazer uma última pergunta agora. Tu quer falar alguma coisa mais? Só a última coisa. Não, pode falar. Então. Só a última coisa. Foi criada... Aqui a gente deixa homens falarem. Apesar de estar em minoria. Foi criada a Delegacia da Mulher. Porque Em 1985, né? muitas PMs que queriam ajudar mulheres batiam de frente com o delegado da Polícia Civil e com os inspetores, que quando a mulher entrava na delegacia junto com a PM que resgatou ela de uma violência, dizia, se ela apanhou, ela deve saber o motivo por que apanhou. Então se tornava piada nos corredores da Delegacia de Polícia Civil. Por isso nasceu a necessidade de segregação. Porque, veja bem, criar uma delegacia de mulher significa que a maioria dos homens que atendiam casos de violência possivelmente fossem agressores ou narcisistas ou totalmente superficiais ou mal educados, porque o grande problema de mulheres PM, que eu conheço várias, ajudando mulheres vítimas de violência, era entrar numa delegacia onde tinha só homem e com alusões ao fato que ela, por ter apanhado, possivelmente teria merecido aquilo. Ou seja, então, sabe, é uma situação bem ridícula se pensar. Sim, na bem verdade ridícula. não teria como tu resolver com um homem que provavelmente também bate na mulher, né? Porque ainda se tinha essa... A última coisa, quando meus amigos, porque eu já detecto narcisismo em muitos amigos meus, mas quando digo que estou fazendo um filme sobre o Sargento Sacramento, ficam todos empolgados. Quando eu falo que estou fazendo uma série sobre violência doméstica, grande parte deles, a expressão facial muda. Imagina. Nós vamos começar a te levar em alguns eventos para ver se tu detecta um narcisista já assim, ó. Já faz análise. Vou ganhar um diploma. Na raiz. Gente, esse papo aqui a gente podia seguir por horas, né? O papo papo é sério, mas a gente tenta vir com um viés um pouco mais leve, né? Pra gente também ter positivo, exatamente. Só que antes de vocês irem, eu quero entregar para as mulheres, tá? Não é discriminação. Não é discriminação. Aqui, um mimo da Farmatec. Muito obrigada. Minha parceira, né? Obrigada, minha farmácia de manipulação. Farmatec. Mas como aqui a gente é feminista, mas a gente adora os homens, nossos aliados, também tem presente pra ti, tá? Júlia, me alcança aqui. Vocês também vão receber, meninas. As meninas, o rosé. Olha que lindo. Da Altos Paraíso Vinícola, primeira vinícola de Camaquã. Inclusive, o Valtencir participou do nosso primeiro episódio. Esse é pra ti, Obrigado. Cosimo. Muito Merece, bem, obrigado. por tudo que tu nos auxiliou, agregou. E ó, Dirlene, a nossa é uma rosinha. a de vocês é rosinha. Já E também vou mulher gosta de rosa e tá tudo Claro, bem. Pode óbvio, gostar de azul, pode óbvio. gostar de tudo que é cor. E vocês não esqueçam, já vai lá, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos segue no Instagram, @Papo Sério com a Ali Clem, nessa nossa segunda temporada, que tá, vocês já viram, né? Empolgante, cheio de coisa boa. agradeço vocês. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado, prazer. Beijos, até o próximo episódio.